Boa noite a todos. Quero agradecer a todos que estão presentes nessa audiência pública e a quem nos assiste. Quero agradecer a presença da secretária doutora Maria Silvia e a toda a sua equipe e ao vereador Adalto Pessoa pela presença. Hoje realizaremos a audiência pública em atendimento à Lei número 8.142/90 e à Lei Complementar número 141/2012, referente ao relatório do terceiro quadrimestre de 2025, da Secretaria Municipal de Saúde, gestão do prefeito Elvis Leonardo César. Passo agora a palavra à nossa doutora Maria Silvia, secretária de Saúde. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Obrigada mais uma vez por nos receber aqui com tanto carinho e atenção. Hoje nós faremos a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025. A Thaís, que é do Núcleo de Planejamento da Secretaria da Saúde, vai fazer a apresentação dos dados. Em seguida, a Vera fará a apresentação da parte financeira. Boa noite a todos e a todas que estão presentes. Então, dando início à nossa apresentação, faremos a apresentação do relatório detalhado do quadrimestre anterior, referente aos meses de setembro a dezembro de 2025. E esse relatório já foi apreciado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde na terça-feira, dia 24 de setembro. 24 de fevereiro. Trazendo aqui as informações demográficas e territoriais, ainda não tivemos alterações em relação à estimativa do IBGE de 2024, com uma população estimada de 162 mil habitantes e numa área de 179 quilômetros quadrados. Trazendo aqui agora os dados de produção e os nossos indicadores, no ano de 2025, ocorreram na nossa maternidade municipal Santa Ana 830 partos no total. Destes, foram 515 vaginais e 315 partos cesáreas. Trazendo os dados de mortalidade por grupos de causas, fechamos o ano de 2025 como maior causa de mortalidade as doenças do aparelho circulatório, em segundo lugar, as neoplasias e, em terceiro lugar, doenças do aparelho respiratório. A partir destes dados, é importante fazer uma ressalva, porque, infelizmente, os sistemas federais de bases de dados não estavam atualizados com todos os dados de dezembro. Então, o consolidado que nós trazemos são os dados de 2025 até novembro. Então, dentro das internações por causas sensíveis à atenção básica, que são os motivos de internação por complicações de doenças que normalmente são acompanhadas, preveníveis e monitoradas e controladas na atenção básica. O líder de internações foram as doenças pulmonares, seguidas pelas complicações de insuficiência cardíaca e, terceiro lugar, as infecções do rim e do trato urinário. Quando falamos de produção dos nossos serviços de saúde, trazemos como, na atenção básica, só no terceiro quadrimestre, 275.828 atendimentos, totalizando num ano, também com dados somente até novembro, 985.682. Na atenção especializada, que contempla aí os nossos centros de especialidades e ambulatório médico especializado, 49.458 atendimentos no último quadrimestre, fechando o ano até novembro com um total de 172.758. Foram contempladas no ano de 2025 3.514 internações, sendo 981 no terceiro quadrimestre até novembro. Mas quando a gente fala em atendimentos em caráter de urgência, também no nosso hospital, pronto-socorro e maternidade, foram 33.401 atendimentos, 7.730 no quadrimestre até novembro. Falando no total de atendimentos, não só aqueles em caráter de urgência, então o total de procedimentos realizados nas nossas unidades, tanto hospitalares quanto pronto-socorro, no terceiro quadrimestre até novembro foram somados 776.958 procedimentos, porém, no ano, 3.075.219 atendimentos.
E quando falamos dos centros de atenção psicossocial, que contemplam nossos 3 CAPs, foram 83.695 atendimentos durante o ano, 26.157 deles até no terceiro quadrimestre, até novembro. Quando falamos da produção de exames, e aí nós contemplamos tanto unidades próprias quanto serviços contratados, terceirizados, dentre os exames cardiológicos, no terceiro quadrimestre até novembro foram 3.485 exames, totalizando 10.769 no ano. Quando falamos dos laboratórios, dos exames de análises clínicas, foram 284.890 no terceiro quadrimestre até novembro, totalizando até o momento, até então, 1.225.158 exames. Nos exames de imagem, que contemplam mamografia, ultrassom, endoscopia, densitometria e exames audiológicos, no terceiro quadrimestre foram 21.025 exames até novembro, sendo 67.366 em 2025 no total. Nos exames de radiologia, 33.287 no terceiro quadrimestre até novembro, no ano, 114.814. Dos exames oftalmológicos especificamente, no terceiro quadrimestre, então, até novembro, 2.458 exames, no ano, 9.317. Quando falamos dos exames diagnósticos de especialidades, foram 898 realizados no terceiro quadrimestre até novembro, no ano, 3.431 exames. Quando falamos de tomografia, foram 3.705 tomografias realizadas no terceiro quadrimestre até novembro, 10.789 no total do ano. Especificamente, apesar de não termos o fechamento pelas bases de dados oficiais ainda referente a dezembro, nós já trazemos aqui alguns atendimentos realizados pelo Hospital e Maternidade Santa Ana desde a inauguração. Então, desde o dia 15 de novembro, quando ele entrou em operação, foram realizados atendimentos em emergência, tanto de PS adulto quanto PS infantil, um total de 18.737 atendimentos, foram 1.879 internações, 53 pequenas cirurgias na categoria de hospital-dia, foram 20 procedimentos cirúrgicos de urgência e 27 partos cesáreos. No centro de parto normal, no parto natural, então os partos vaginais foram 57, e dentro do serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, que incluem os exames de laboratório de análises clínicas e exame de imagem, totalizaram 30.437. A assistência farmacêutica trouxe no quadrimestre aí falando já de setembro a dezembro, com o fechamento do quadrimestre total, 14.571.838 unidades distribuídas, totalizando um valor de 4.629.900. No ano, os medicamentos distribuídos somaram 40.493.869, num valor de 13.197.813. Quando falamos em gases medicinais, no último quadrimestre, foi um volume de 61.367 metros cúbicos, num valor de R$ 338.131. No ano, então, o fechamento foi de 197.088 metros cúbicos, no valor total de R$ 1.115.536. As ações de combate à dengue também trazem o fechamento do quadrimestre total, então já é o panorama geral do ano de 2025. Dentro do quadrimestre de setembro a dezembro, as ações de casa a casa, que são as visitas casa a casa, foram 48.964 visitas, e no ano o total de 94.205 visitas. A avaliação de densidade larvária, que aí analisa o risco de infestação, no terceiro quadrimestre, 1.828 análises, totalizando no ano 7.326 análises. No terceiro quadrimestre, não tivemos nenhuma ação de bloqueio e nenhuma ação de nebulização, porém, no ano, foram realizados 37.132 bloqueios e 7.340 nebulizações. Isso evidencia muito a sazonalidade
da dengue nos primeiros quadrimestres, que são as ações que exigem uma intervenção quando já há uma infestação instalada, tanto as ações de bloqueio quanto as ações de nebulização. Das denúncias, foram visitadas 100% das denúncias recebidas pelos setores de dengue, e no quadrimestre foram 23, porém, no ano, o total foi de 141 denúncias. Os pontos estratégicos, que são os locais de reciclagem que oferecem maior risco de desenvolvimento de criadouro, 100% deles foram visitados de forma estratégica quinzenalmente. Aqui nós trazemos a nossa rede física de serviços públicos de saúde, tanto os próprios e contratados, fazendo a ressalva que, como esse relatório contempla os últimos 4 meses do ano, ainda constavam até novembro as unidades que acabaram sendo absorvidas para atendimento dentro da nova estrutura, como o pronto-socorro infantil e o Hospital de Retaguarda Fernão Dias. Dentro das ações do componente de auditoria em saúde, aqui trazemos todo o histórico de análises realizadas pelo componente de auditoria e ainda com ações a serem programadas em outras unidades. Algumas das campanhas realizadas no último quadrimestre nós trazemos aqui para vocês. É uma apresentação que traz, inclusive, o atendimento a vários projetos de lei e leis e decretos levantados por esta Câmara. De setembro a outubro, tivemos como destaque a inauguração do Jardim Sensorial gratuito para crianças neurodivergentes, a ação do Outubro Rosa, que é uma campanha bastante intensa no município, e também ações educativas em redes sociais, como Semana do Combate e Prevenção à Síndrome de Diógenes e também o Dia da Saúde Mental, além do Dia Nacional de Prevenção da Obesidade e ações específicas de vacinação, tanto para a intensificação das vacinas de rotina contra a febre amarela. Já entre novembro a dezembro, o foco foi principalmente no Novembro Azul, com as ações de prevenção à saúde do homem. Tivemos também a vacinação antirrábica e as eleições para a composição do Conselho Municipal de Saúde, realizadas em dezembro, e principalmente a maior ação que houve no município no quadrimestre, que é a inauguração do novo hospital e maternidade em novembro. Agora eu passo a palavra para a Vera, que vai trazer aqui as informações detalhadas dos demonstrativos das despesas realizadas. Boa noite a todos. Vamos dar início à apresentação do demonstrativo das despesas financeiras desse último quadrimestre de 2025. Do componente da atenção básica dos recursos municipais, o orçamento inicial foi da ordem de R$ 129.324.000, o atualizado R$ 131.174.000, o empenhado R$ 124.702.000, o liquidado R$ 114.955.000, o valor pago R$ 112.384.000, no percentual de 35,99%. Do valor isso no exercício. No terceiro quadrimestre, o empenhado foi de R$ 29.310.000, liquidado R$ 41.708.000, pago R$ 41.636.000, no percentual de 31,70%. Dos recursos de transferências, o orçamento inicial foi de R$ 6.022.000, o atualizado R$ 6.357.000, o empenhado R$ 5.459.000, o liquidado R$ 5.449.000, pago R$ 5.440.000, no percentual de 14,85%. No valor do terceiro quadrimestre, o empenhado foi de R$ 1.463.000, liquidado R$ 1.591.000, pago R$ 1.614.000, no percentual de 10,99%. Do componente de suporte profilático e terapêutico, os recursos municipais, o orçamento do exercício iniciou em R$ 27.210.000, atualizado
26.140.000, o empenhado 24.928.000, o liquidado 23.818.000, pago 23.467.000, no percentual de 7,52%. E do terceiro quadrimestre, o empenhado foi de 7.984.000, liquidado 9.308.000, pago 9.368.000, no percentual de 7,13%. Dos recursos de transferência, o orçamento inicial no valor do exercício foi de 9.010.000, o atualizado, o mesmo valor, o empenhado 8.839.000, liquidado 8.253.000, valor pago 7.905.000, no percentual de 21,58%. E o valor do terceiro quadrimestre, o empenhado foi 1.683.000, liquidado 4.144.000, valor pago 3.848.000, no percentual de 26,19%. Do componente da atenção hospitalar e ambulatorial dos recursos municipais, o orçamento inicial foi de 244.191.000, o atualizado 220.758.000, o empenhado 185.258.000, liquidado 175.484.000, o valor pago 172.292.000, no percentual de 55,17%. E do terceiro quadrimestre, o empenhado foi 46.495.000, liquidado 79.243.000, valor pago 78.796.000, no percentual de 60%. Dos recursos de transferência, o orçamento inicial no exercício foi de 26.330.000, atualizado 26.965.000, empenhado 25.067.000, liquidado 21.582.000, pago 21.273.000, no percentual de 58,06%. E do terceiro quadrimestre, o empenhado foi 6.499.000, liquidado 7.709.000, pago 8.482.000, num percentual de 57,72%. Do componente proteção à saúde e vigilância sanitária dos recursos municipais, o orçamento inicial foi de 954.000, o atualizado foi de 1.113.000, o empenhado 792.000, liquidado 789.000, pago 769.000, num percentual de 0,25%. Do valor do terceiro quadrimestre, o empenhado foi 305.000, liquidado 301.000, pago 300.000, no percentual de 0,23%. Dos recursos de transferências, o valor do exercício, o orçamento inicial foi de 1.133.000, atualizado 1.479.000, empenhado 1.407.000, liquidado 1.407.000, pago 1.407.000, no percentual de 3,84%. E do terceiro quadrimestre, o empenhado foi 529.000, liquidado 529.000, pago 529.000, no percentual de 3,60%. Do recurso de proteção à saúde e vigilância epidemiológica, os recursos municipais, o orçamento inicial foi de 3.857.000, o atualizado 3.694.000, empenhado 3.488.000, liquidado 3.412.000, pago 3.353.000, no percentual de 1,07%. E do terceiro quadrimestre, o valor empenhado foi de 1.217.000, liquidado 1.250.000, pago 1.231.000, no percentual de 0,94%. Dos recursos de transferências, o orçamento inicial foi de 895.000, empenhado 739.000, no valor do exercício, o empenhado foi de 613.000, liquidado 613.000, valor pago 613.000, num percentual de 1,67%.
E o valor no terceiro quadrimestre, o empenhado foi de 220 mil, liquidado 220 mil, pago 220 mil, no percentual de 1,50%. Esse é um resumo consolidado dos recursos. Dos recursos municipais, o orçamento inicial foi de 405 milhões e 536 mil, o atualizado 382 milhões 879 mil, empenhado 339 milhões 170 mil, liquidado 318 milhões 461 mil, pago 312 milhões 267 mil, no percentual de 100%. E do terceiro quadrimestre, o empenhado foi 85 milhões 312 mil, liquidado 131 milhões 811 mil, pago 131 milhões 333 mil, no percentual de 100%. Dos recursos de transferências, o orçamento inicial foi de 43 milhões 390 mil, o atualizado 44 milhões 550 mil, o empenhado 41 milhões 387 mil, liquidado 37 milhões 307 mil, pago 36 milhões 640 mil, no percentual de 100%. O valor do terceiro quadrimestre empenhado foi 10 milhões 396 mil, liquidado 14 milhões 195 mil, pago 14 milhões 695 mil, no percentual de 100%. E o total geral, o orçamento inicial foi de 448 milhões 926 mil, atualizado 427 milhões 429 mil, empenhado 380 milhões 557 mil, liquidado 355 milhões 768 mil, pago 348 milhões 907 mil, num percentual de 100%. E do valor do terceiro quadrimestre, o empenhado foi 95 milhões 709 mil, liquidado 146 milhões e 7 mil, valor pago 146 milhões e 28 mil, no percentual de 100%. Das receitas resultantes de impostos, o valor acumulado no terceiro quadrimestre foi de 478 milhões 486 mil, no percentual de 100%, e o valor acumulado no exercício do ano de 2025 foi 1 bilhão 456 milhões 593 mil, anual de 100%. Das transferências recebidas pelo município, o valor acumulado do terceiro quadrimestre foi de 13 milhões 315 mil, num percentual de 100%. O valor acumulado do exercício foi 37 milhões 150 mil, no percentual anual de 100%. Esse quadro, a gente segue a recomendação do Tribunal de Contas, com a descrição de cada um dos impostos, o valor acumulado no terceiro quadrimestre, tanto em valor monetário quanto em percentual, e o acumulado no exercício, igualmente o percentual anual. Para não ficar cansativo, eu vou passando o quadro para vocês ir observando. Do percentual de aplicação na saúde, da transferência obrigatória para a área da saúde, que é de 15%, conforme a lei, no terceiro quadrimestre, o valor de 71 milhões 772 mil, no percentual de 15%. O acumulado no ano foi de 218 milhões 488 mil, no percentual de 15%. Dos valores orçamentários dispendiosos de saúde, os liquidados em 2025, o valor foi de 131 milhões 811 mil, num percentual de 27,55%. No acumulado, foi 318 milhões 461 mil, no percentual de 21,86%, quase em torno de 7% que nós tivemos aqui de acréscimo. Essa foi a parte do demonstrativo financeiro. Nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Senhores e senhoras vereadores, estão com a palavra.
Boa tarde a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a doutora Maria Silvia, a sua equipe de trabalho. E o orçamento final aqui chama um pouco a atenção, que passa aí, em média aí de quase 7% acima do que é previsto por lei, né, que é 15%, chegamos a 21,86% do orçamento municipal empregado em saúde. Isso devido, eu acredito que as obras referentes à saúde do nosso município, os investimentos feitos na saúde na nossa cidade nos últimos anos, né, tem crescido muito. Foram mais de 30 unidades de saúde construídas nos últimos 13 anos, e eu quero aqui atribuir isso à gestão do prefeito Elvis César e parabenizar a doutora, a secretária da Saúde, pela gestão, né, e deixar aqui meu muito obrigado, que Deus abençoe. Vereadora Léo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a doutora Maria Silvia e toda a sua equipe, o vereador e presidente Gabriel Oliani, nosso líder de governo Adalto Pessoa, e a todos aqueles que estão aqui e nos assistem aí pelas redes sociais. Quero iniciar parabenizando, doutora, né, pelo seu excelente trabalho. Parabenizo também ao nosso prefeito Elvis César por todo o investimento realizado na saúde. E eu tive uma experiência muito boa na maternidade, né? Estive com a minha sobrinha lá semana passada, em trabalho de parto. Fomos bem atendidos da triagem, à recepção, aos médicos e ao setor de parto, né? As enfermeiras. Assim, eu quero parabenizar toda a equipe do hospital. Foi sensacional. Ela chegou com pressão alta, foi controlado. O parto foi induzido e foi um sucesso. O neném está aí, graças a Deus. Então, parabéns por toda a atuação de vocês, doutora. E também por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no nosso município. Tá? Um orgulho muito grande ter a senhora na frente dessa pasta, com tanta competência, né? E o nosso povo merece esse melhor. Tá? Muito obrigada, doutora. Obrigada. Doutora Maria Silvia, Thaís, Vera, em nome de vocês eu gostaria de agradecer muito por todo o trabalho, todo o empenho, toda a dedicação que vocês vêm empregando na saúde de Santana de Parnaíba. Isso a gente consegue notar dia após dia, fazendo das palavras da vereadora Léo, do vereador Adalto. Tive boas experiências no novo hospital, fui muito bem atendido, minha esposa foi muito bem atendida, e meu filho nascerá nesse novo hospital, com fé em Deus. E realmente fiquei muito surpreso. É um hospital de primeiro mundo, e considerando todas as outras audiências que nós tivemos aqui, tudo que está acontecendo foi devidamente estudado, né? Foi esperado um desenvolvimento passo a passo, né? Nós teríamos, salvo engano, nós comentamos em 3 etapas, não era isso? Isso mesmo. 3 etapas de desenvolvimento, e a gente consegue notar uma melhora dia após dia. E o mais importante disso tudo é que a população reconhece essa evolução do nosso novo hospital dia após dia, não apenas do novo hospital, mas de toda a saúde de Santana de Parnaíba. Isso se deve ao empenho, ao esforço, ao trabalho de cada um de vocês, da área da saúde, da Secretaria de Saúde, e fica aqui a minha gratidão. Ressalto também a atuação do nosso prefeito Elvis César, né, que com muito trabalho, muita dedicação, tem realizado esse sonho, né, que foi um sonho dele muito grande, a inauguração desse hospital, mas também tenho certeza que é um sonho de todo o povo parnaibano. Então, a gestão dele se mostrou exemplar, se mostrou uma gestão de resultados, né, e fazer parte disso é muito importante para mim, como vereador, como representante da nossa sociedade. Neste momento, eu vou abrir
a oportunidade para o nosso público falar. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Por favor. Só um minuto que passaremos o microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria também de parabenizar toda a parte da saúde, todos os responsáveis, que é um grande prazer também eu estar participando hoje como conselheiro da saúde, e estou aqui também para ajudar o que puder e vier. E como eu estou fazendo parte do conselho, eu queria pedir aos vereadores que olhassem um pouquinho na UBS do Cururuquara, onde eu moro. A UBS do Cururuquara, ela está passando um problema, como quase todas as outras UBSs, falta de médicos, mas o problema nosso lá mais é a falta de água. A PH, que é uma empresa que fornece água, ela parou de fornecer e deixou para a Sabesp. A Sabesp, por saber que a UBS não trabalha de sábado e domingo, ela não está ligando muito para a composição de colocar água na caixa como devia. Então, a falta de água na UBS, isso está sendo difícil para eles trabalharem. Também está faltando câmeras para que possam ter uma vigilância interna, porque lá não tem. E outro dia, sumiu um celular, foi roubado um celular lá dentro. Só que, provavelmente, todo mundo achou que fossem os funcionários, mas foi descoberto que era uma paciente. Então, se tivesse câmeras, não aconteceria isso. E eu tenho mais coisas, mas tá bom demais. Eu ajudo em Cururuquara. Obrigado. Boa noite. Mais alguém gostaria de falar? Por favor. Primeiramente, boa noite. Prazer rever a doutora, trabalhando na saúde um tempo atrás. A minha pergunta é a pergunta de algumas pessoas que às vezes havia até indagando a gente, referente ao atendimento lá no ERA, das crianças autistas, né? O neurologista, né? E tem muitas crianças que estão em fila de espera, aguardando esse atendimento, né? Então, eu gostaria de saber como que está sendo visto essa questão do atendimento aí das crianças atípicas aí que estão aguardando o atendimento no ERA. Nós tínhamos 2 neuropediatras no ERA, os 2 pediram exoneração. Nós já chamamos todos que nós tínhamos em processo seletivo e concursados e não tivemos sucesso. Está aberto agora um novo processo seletivo, que também está sendo chamado neuropediatras. Então, a gente está com esperança de que alguém aceite trabalhar aqui com a gente, né? O que acontece? Com o crescimento, né, do espectro autista, muitas clínicas abriram e estão captando esses profissionais num valor financeiro salarial muito maior que o nosso. Então, nós temos perdido não só o neuropediatra, como também as fonoaudiólogas, né? Em um ano, nós perdemos 14 fonoaudiólogas, e isso trouxe para nós um impacto muito grande na assistência. Mas, de qualquer maneira, enquanto nós não estamos conseguindo contratar o neuropediatra, nós estamos colocando no ERA uma psiquiatra infantil com especialização em espectro autista, para que volte a fazer os diagnósticos e a gente consiga, porque só quem pode fazer o laudo é o profissional médico. É uma equipe multi que avalia essa criança, mas o laudo tem que ser feito por um profissional médico. Então, essa psiquiatra infantil está sendo remanejada para ficar 100% do seu horário no ERA, até que nós possamos contratar mais 2 neuropediatras para lá. Paralelamente a isso, há uma preocupação muito grande do prefeito, Elvis César, com relação a essas crianças atípicas. Então, nós também estamos sentados, debruçados num projeto, também para talvez terceirizarmos o serviço para nos ajudar no atendimento dessas crianças, né? Que a gente sabe que é importante e que a gente, por falta de profissionais, nós não estamos conseguindo atendê-las na medida em que das suas necessidades.
Sem contar também que não é qualquer fonoaudióloga, qualquer neuropediatra que trabalha com essa área, né? Precisa ter especialização, então também é uma dificuldade. Quando a gente faz um concurso público, a gente não pode especificar que a pessoa tem especialização no espectro autista, então a gente conta com a sorte, né, desse neuropediatra, dessa fonoaudióloga, ter habilidades nessa área. Mas há um esforço muito grande, uma preocupação muito grande da gestão do prefeito Elvis com relação a isso e também da Secretaria da Saúde, né, para que a gente possa atender a todas essas crianças na medida das suas necessidades. Tá bom? Ou seja, doutora, é um problema que a gestão já tem visto há muito tempo e está buscando da melhor forma possível, da maneira mais célere possível, resolver. Sim. Né? Alguma pergunta mais? Referente às colocações do senhor como membro da comissão, não é isso? Comissão da Saúde. Nós, do Conselho. senhor? Sérgio, muito prazer. Já faz o compromisso aqui junto com os outros dois vereadores, vereadora Adalto Pessoa e a vereadora Léo da Educação, que nós daremos uma atenção especial para a UBS do Cururuquara. Vamos encaminhar essa demanda ao Poder Executivo também para ver se juntos, né, Legislativo e Executivo, a gente consegue chamar a atenção da Sabesp para esse problema e dar devida atenção ao bairro, tá bom? Com relação ao clínico, nós temos lá 2 profissionais, um é o diretor, né, o doutor André, e um outro profissional. Nós estamos chamando também mais 4, 5 clínicos, que a gente tem uma deficiência na rede, porque muitos saíram, porque nós tivemos muitos concursos, né, no final do ano, início do ano, e a gente acaba sempre perdendo um pouco de profissionais para outros municípios. Então, já estão sendo chamados mais 4 ou 5 clínicos, tá bom? 12 gestantes. Antes, o ano passado, eram só 2. E hoje tem 12 gestantes. E não tem um profissional para mim. Está difícil. Eu tenho a lista aqui. O ginecologista, ele atende de segunda e quarta-feira só meio período. E na quinta-feira o dia todo. Para 12 gestantes. E outra coisa, desculpa. Não, pode falar. Outra coisa, a condução, lá não tem condução para que a pessoa possa chegar até o UBS. O nosso ônibus, ele passa do centro, do terminal do Cururuquara, ele passa um pouco longe da UBS e vai embora sentido Santana e Parnaíba. E na volta, não tem... ninguém consegue voltar do lugar que está lá de cima, que nem no meu caso eu moro na Rua Holanda, voltar lá de cima para descer aqui embaixo na UBS, não tem condição. Então, ou você pega carona com alguém, ou você pede pelo amor de Deus para alguém ajudar, a falta de transporte. Mas esse transporte é difícil, porque está em todos os lugares está difícil. Desculpa. Então o transporte está sendo difícil também para a gente lá. Agora, se vocês puderem ajudar a gente, que vai ser difícil. Tem a renovação agora do contrato da aviação Osasco. Quem sabe as coisas mudam, né? É isso aí, obrigado. Com relação ao ginecologista, nós também tivemos muitas perdas no ano passado, mas nós contratamos uma empresa prestadora de serviço, mas a gente deixou que os médicos da empresa ficassem com a ginecologia e os nossos profissionais com pré-natal, que nós damos extrema importância ao pré-natal. Tanto que nós conseguimos diminuir a nossa mortalidade infantil. Em 2024, nossa mortalidade foi de 8,80 e pouco, quase 9. Nós fechamos 2025, se tudo... Nós não temos oficialmente ainda pelo Estado, mas pelas nossas análises, em 5,19. É mortalidade quase de cidade de primeiro mundo. Então, a gente dá muita importância ao pré-natal e muita importância também à primeira infância, principalmente ao nosso projeto Bebê Passo a Passo, que é o acompanhamento do bebê até os 2 anos de idade.
Então, nossos profissionais, que são efetivos, servidores, eles se focam no pré-natal. Então, essa profissional que está indo ao Cururuquara, o foco dela é o pré-natal. Nenhuma gestante está deixando de ser atendida, é importante que se diga. Nenhuma gestante só não tem acesso ao pré-natal quem realmente está faltando as consultas e não quer participar, mas nós fazemos as buscativas com os nossos agentes comunitários. Nós temos todas as gestantes mapeadas e, quando elas não comparecem à consulta de pré-natal, nós fazemos a buscativa. O agente comunitário vai na residência, às vezes ela pode estar internada ou ter mudado de residência e nós estarmos sem a informação. Mas, assim, o que nós pretendemos com as próximas contratações é suprir a necessidade de todas as unidades. É claro que o Cururuquara é uma unidade, em comparação com Usa Fazendinha, Usa São Pedro, Álvaro Ribeiro, que tem um movimento e uma população maior, exigem uma atenção maior também da nossa parte, mas não que a gente também não ache que o Cururuquara, o Ingaí é de extrema importância na nossa rede, assim como todas são. E para esse ano a gente também tem planos, né, e é algo que o prefeito faz muita questão, que a gente retorne com a estratégia da saúde da família, para que nós possamos dar acesso à saúde a essas pessoas que têm dificuldade de acesso, que são essas que moram em lugares mais longe, que o ônibus passa, às vezes, 2 vezes por dia apenas, e que elas têm dificuldade de acessar uma unidade nossa. Então, a gente pretende, até o início do ano que vem, implantar pelo menos 3 equipes de estratégia da saúde da família. Tá bom? Com a palavra, o vereador Douto. Respondendo ele sobre a questão do transporte, o prefeito Elvis tem um projeto de fazer a integração gratuita, né? Um transporte circular dentro do bairro, né? Que vai melhorar muito. Está na briga aí com as empresas, né? As empresas não querem se aderirem, mas o prefeito está empenhado em fazer essa integração gratuita e fazer esse transporte circular dentro do bairro, para melhorar essa questão que o senhor falou da mobilidade, né, de estar indo com mais frequência aonde está o morador, né? E a gente teve um atendimento há poucos dias lá, uma linha intermunicipal estendida até lá, mas talvez passe longe lá da sua casa, né? Mas a gente vai pegar o seu endereço, lá onde o senhor mora, dessa dificuldade, para a gente estar cobrando também das empresas para ver se leva essa linha de ônibus até mais perto ou melhorar a frequência aí dos veículos, né? Tem uma empresa que passa o ônibus para Jandira. Ela atende mais o Parque Industrial. Então, tem 3 ônibus 3 horários na parte da manhã e 3 horários na parte da tarde. Atende mais aos profissionais, os trabalhadores que tem lá trabalhando. Aos moradores, pouco é usado. Porque se uma pessoa vai para Jandira de manhã, ele só volta à tarde. Então, fica difícil. Aí você faz o quê? Você pega o ônibus e vem para Santana de Parnaíba. O ônibus nosso lá é de hora em hora. Ele é bom, a gente não reclama, mas o que acontece? A gente sente muito descaso, porque que nem os ônibus são todos velhos. Lá tem uma estrada de terra, que é a estrada da Pedreira, e é o caminho do ônibus. Então, primeiro, ele não põe ar-condicionado no ônibus. Nem pode, porque a poeira não deixa. E para a gente que trabalha aqui, né, no caso, se você é um médico, se você é uma enfermeira que está de branco, tomar aquele ônibus, você vai chegar marrom aonde você deseja chegar. Está muito difícil. E eu peço isso daqui, se eu estou podendo ter essa chance, eu peço que olhem para ele, olhem para o Cururuquara. Tem bastante coisas lá, que na EPROCARD, a EPROCARD está ajudando a gente, na área de esporte, educando as crianças nossas.
Mas o que acontece? A Procardi, ela está dando aula numa quadra que não é dela e nem da prefeitura. Essa quadra, ela não tem banheiro, essa quadra não tem vestiário, não tem lugar nenhum para nada. É só a quadra. Se chove, ela não é coberta. E a Procardi está com mais de 30 crianças nesse espaço. Então, ela está ajudando, mas só que ela não tem a chance, que nem no caso de pegar uma escola. A escola tem lá a quadra, a área coberta, mas só que para fazer isso a educação tem que pôr um funcionário, e um funcionário é caro para final de semana, só para eles. Então, são coisas assim que você fala, puxa vida, olhem mais para a gente, quer dizer, já olharam bastante, porque o Elvis já asfaltou, já colocou luz, aquelas chácaras que eram só para festas, hoje está toda ocupada com moradores, então está crescendo muito lá. E essa demanda de crescimento que está tendo, é justamente por isso que ele está pedindo, que olhem para a gente, porque ela cresceu bastante e está do mesmo jeito em questão de desenvolvimento de transporte, de atendimento hospitalar, mas está bom. A UBS não é ruim, não, é boa, os funcionários são ótimos, está tudo bom, tudo bom. Só que a demanda é muito demorada, né? Demora muito, muito, muito para ser atendido. Tem mais de 300 pacientes em espera e há 3 meses para ser atendido um clínico geral, né? Está difícil. Então, a gente pede, pelo amor de Deus, vai lá olhar para ver. Obrigado, é só isso. Já falei muito, né? Seu Sérgio, muito obrigado pela participação, tá? Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. Faço questão, como eu falei, junto com os outros 2 vereadores que estão compondo a mesa, de irmos até o Cururuquara, né, entendermos todas as reivindicações que não são apenas do senhor, são de todos os moradores do bairro, né? Algumas delas que não são totalmente referentes à área da saúde, mas que precisa de uma atuação conexa com outras secretarias e tudo mais, e o senhor pode contar com a atuação desses vereadores aqui, dessa Câmara Municipal. Muito obrigado, viu? Doutora, mais uma vez, agradeço pela participação, por mais uma audiência. Thaís, Vera, muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, agradeço pelo trabalho, pelo empenho, tá, na saúde de Santana de Parnaíba. O povo de Parnaíba agradece muito a cada um de vocês. Vereadora Léo da Educação, muito obrigado, tá, por iniciar a sessão. Me perdoem pelo meu atraso, de vez em quando acontece. É difícil, mas acontece sempre. Muito obrigado mesmo, vereadora. Muito obrigado pela participação. Vereador Adalto, mais uma vez, meu líder de governo, obrigado por compor a mesa junto com a gente. Deus abençoe. Neste momento, eu declaro encerrado essa audiência pública e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado.